Fala, irmão, beleza? Começando mais um vídeo no canal favorito do Mecânico Automotivo. Hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu venho trazendo aqui, um conteúdo mais voltado para a parte técnica, mas ainda assim te auxiliando no desenvolvimento das suas habilidades e da sua desenvoltura na sua carreira. Hoje eu quero falar um pouco sobre injeção direta, que é um assunto bem polêmico. Eu vejo que a galera tem tratado com certa constância aí nas redes sociais. Ainda mais com a notícia do aumento da porcentagem de etanol na gasolina. E eu quero trazer aqui para você hoje o que isso impacta no seu trabalho, quais são as oportunidades e também os cuidados que você tem que tomar ao tratar esse tipo de sistema diretamente com os seus clientes. Antes de ir para o conteúdo, não esquece aí de deixar o seu like e compartilhar com seu amigo que também é mecânico automotivo e, como você, quer crescer nessa profissão, beleza? Deixe nos comentários uma pergunta ou algo que você queira deixar de sugestão nesse vídeo, que eu tenho respondido elas, inclusive, em modelo de shorts, beleza? Cara, o que eu quero trazer para você aqui hoje, basicamente, como eu falei, é um vídeo sobre oportunidades, também cuidados, e quero começar a falar um pouco sobre os cuidados para tratativas com injeção direta. É um assunto delicado, porque existe uma guerra entre reparadores, montadoras, clientes, em que cada um tem a sua opinião, cada um fala uma coisa e a verdade é que a gente nunca chega a uma conclusão. E o maior agente, o maior problema entre toda essa discussão é a questão do combustível. Saber se o combustível é ou não o causador dos problemas recorrentes nos sistemas de injeção direta. Para quem não sabe muito sobre injeção direta, é basicamente um sistema mais atual aí de injeção de combustível, onde você tem a injeção de combustível diretamente na câmara de combustão, diferente das injeções MPI, onde o combustível é injetado antes da câmara de combustão, né? Ele é injetado aí juntamente com a admissão de ar lá no coletor de admissão. Então é um sistema bem diferente, os injetores trabalham em uma condição diferente, eles injetam combustível em uma quantidade menor, é o que a gente chama de mistura estratificada, quantidade menor de combustível. Ele basicamente pulveriza uma quantidade muito menor do que um injetor tradicional dos MPI, injeção indireta. Se você não sabe ainda sobre isso, estuda, cara, porque esse é o futuro e não só o futuro, mas o presente, né? Na verdade, os carros, em sua maioria, já têm esse sistema e você que não entende disso precisa se atualizar. Mas o ponto principal, como eu falei, é o combustível, porque nós sabemos que o nosso combustível não é uma referência entre os melhores combustíveis do mundo, né? Temos problemas desde as injeções anteriores com o MPI, imagina agora com um sistema que trabalha em uma condição muito mais extrema. E a minha opinião sobre isso, existem dois pontos. Existe sim falha de produtos que por utilização, por utilização não, né? Por sua fabricação já saem com algum tipo de problema e claro que com contato com combustível de baixa qualidade, a probabilidade desse produto apresentar uma falha é ainda maior. Mas para mim existe sim produtos que não atendem da maneira que deveria, talvez, a proteção necessária para atuar com o combustível que a gente tem. As montadoras estão erradas em relação a isso? Cara, sinceramente, não tenho uma opinião formada quanto a isso. Eu acho que o produto sim tem que ser adaptado às condições do país, mas também não dá para a gente crucificar a montadora, sendo que a gente não tem nenhuma métrica para dizer o que essa galera coloca nesses combustíveis. Então, como é que você projeta algo para proteger, né, um componente de uma fraude, né? É complicado. Então a gente tem que também olhar o lado das montadoras. Tem o lado também do produto que é muito frágil em algumas condições e de fato tem uma falha. Eu vejo que nesse sentido a tratativa de fato tem que ser uma garantia. Mas como você comprova que a falha daquilo foi ocasionada por uma falha de produto e não pelo combustível? Já que a gente não tem uma padronização, uma fiscalização do combustível que é utilizado. Então é um assunto bem complicado. Analisa só. Existe outro lado também, que é o lado puramente do combustível, onde você tem evidências que provam que o combustível utilizado ali ocasionou a falha. Essas evidências podem ser carbonização excessiva, pode ser
oxidação, uma quebra catastrófica aí, onde você vê indícios de que o combustível foi o causador, enfim. O ponto é, você que é reparador, você que trabalha na mecânica automotiva, seja como consultor, seja como técnico, seja como gestor, existem alguns cuidados básicos que você precisa tomar. O primeiro deles é entender que a sua oficina ela não tem a capacidade, não deveria, fornecer a informação referente à adulteração do combustível, a não ser que você tenha um laboratório na sua oficina, que eu provavelmente acho que não é o caso. Explicando melhor isso, a sua oficina, o seu técnico, ele não é formado para fornecer informação para o cliente para dizer ou não se o combustível que está ali é adulterado ou não. Yuri, então como eu uso na literatura a informação para trazer para o meu cliente que aquele combustível utilizado pode ter sido o causador daquela falha? Utilize o termo baixa qualidade. É simples. A baixa qualidade, você não está dizendo que o combustível é adulterado, mas você está dizendo que aquele combustível utilizado é um combustível que não atende às necessidades mínimas ali do sistema para garantir um funcionamento eficiente e que não traga danos ao sistema de injeção. Ah, mas como eu vou comprovar para o meu cliente que foi o combustível? Através das evidências. Você pode coletar N evidências, como carbonização, oxidação dos componentes, que prova que o combustível utilizado, seja aquele que está no tanque ou que foi usado em um momento passado, pode ter sido causador daquela falha. Então, muito cuidado, cara. Quando você coloca ali, principalmente na sua descrição técnica, no seu laudo, combustível adulterado, você tem que comprovar que você utilizou um laboratório através de um conhecimento em química e sobre combustíveis para comprovar que aquele combustível está adulterado. A partir do momento que você colocou isso na sua ordem de serviço, na literatura técnica que você colocou no documento para o cliente, você está colocando uma arma na sua própria cabeça, porque judicialmente você vai ter que provar isso. Até porque, se o cliente for contestar o posto vai direto na sua oficina perguntar quais foram qual é o embasamento, qual foi a base que você pegou para chegar a essa conclusão. Então, muito cuidado, principalmente se você é mecânico de montadora, cara. Toma cuidado, você tem uma literatura técnica aí que te dá o passo a passo, que te protege desses problemas. Ela te dá a literatura base para você seguir e é uma literatura montada justamente para evitar essas dores de cabeça judiciais. A gente trabalha num país muito complicado em relação a essa tratativa, principalmente combustível, então muito cuidado quando você for abordar isso nas suas ordens de serviço. Agora vamos falar de oportunidade. A gente tem um mercado onde cada vez mais esse tipo de produto chega para a gente e para mim, na minha visão, o futuro, o presente e o futuro será de carros elétricos, de carros híbridos, e o híbrido, principalmente, vai trazer em peso a adoção do motor, motores menores, 3 cilindros, até mesmo 4 cilindros, mas com injeção direta e provavelmente turbocompressor. Então, vejo que até híbrido vai ser ainda mais utilizado do que os elétricos, principalmente em países como o Brasil. Então, a gente precisa estar por dentro dessas tecnologias. Oportunidade de injeção direta, são várias, cara, principalmente de serviço agregado. Você pode vender serviço de descarbonização, serviço de limpeza do sistema de injeção, serviço de verificação dos injetores, porque através do scanner, coletando dados, você consegue ver previamente se o injetor está apresentando alguma falha. Você pode medir pressão da linha, que pode indicar que algum bico já esteja apresentando alguma falha. Existem várias formas de você ver isso de forma preventiva. Então, imagina para o seu cliente indo na sua loja, você avisando de antemão que o injetor dele está prestes a apresentar uma falha catastrófica. Você pode vender aditivos, existem vários aditivos aí para sistema de injeção direta e indireta, onde você pode ofertar essa aplicação, fora N outros serviços de correção, troca de injetor, uma limpeza de bico que é mais para o sistema MPI, tá? Vamos falar agora, falando um pouco agora de MPI, de injetor, esses injetores de injeção direta você não pode fazer limpeza, não é indicado, mas o cliente que vai na sua oficina, você pode também ofertar para o MPI uma limpeza, justamente por conta do combustível do nosso país. É um argumento interessante para você fazer essa venda.
Existem N produtos de aplicação via tanque. Não é uma limpeza embancada como um MPI, mas já são produtos que, junto à gasolina ali, ajudam bastante na limpeza do sistema. Principalmente quando o cliente utiliza somente ou bastante álcool, porque o álcool tem a sua característica de absorver a água, né? O álcool ele já é um produto hidratado na fonte e ele tem sua característica por ser higroscópico, ou seja, ele absorve água, aumentando muito, muito mesmo a possibilidade de corroer componentes do sistema de injeção. Então, olha a oportunidade de você vender um aditivo, a aplicação desse aditivo, a verificação do sistema, N serviços para esse sistema de injeção indireta e também direta. Veja a baixa qualidade do combustível no nosso país não como um motivo para você ficar nervoso, ficar maluco aí na sua oficina. Eu acho que nós, como reparadores, a nossa posição não é a posição de revolta, é a posição de oportunidade de solução, de oferecer a solução para o cliente, mostrando para ele quais são os caminhos para manter o veículo rodando, manter o veículo bem, mesmo nesse cenário caótico do nosso combustível. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários. É o primeiro conteúdo mais técnico que eu trago aqui. Eu não sou muito de mostrar meu conhecimento mais voltado para a parte técnica, que a gente trabalha mais a parte de alta performance, mas eu acho que a gente pode misturar isso para trazer benefício para você, mecânico automotivo. Deixe aí nos comentários então, espero que esse conteúdo aqui tenha agregado e agregue muito no seu desenvolvimento diário na mecânica, beleza?